Bom domingo a todos. Ontem assisti o vídeo do Frei Tiago e ele falando sobre Nossa Senhora Aparecida. Eu passei a noite toda em claro meditando sobre o que ele falou e o que as pessoas aqui no Brasil vê e falam de Nossa Senhora Aparecida, como ela realmente é considerada a padroeira do Brasil. Eu até vejo com satisfação muitas coisas que eu vi falar de Nossa Senhora Aparecida. Mas no meu interior, eu contemplo o que é uma aparição. Eu contemplo a aparição de Nossa Senhora a São Domingos, no século XII. Ela orientou a São Domingos para praticar a recitação do Santo Rosário. Beleza, fico gratificado com essa aparição. Depois ela apareceu em Lourdes, a Santa Bernadette, e eu contemplo essa aparição, estudo, fico feliz por ela ter aparecido em Lourdes. Depois apareceu em La Salette a duas crianças, Melania e Maximínio. Falou sobre os acontecimentos do fim dos tempos. Entendemos como uma pessoa aparece a outra e fala. No século XX apareceu em Fátima a três crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco. Contou os acontecimentos que viriam, fez o prodígio do sol, e ainda muitas pessoas não acreditam nessa aparição que foi realizada e testemunhada por três crianças. Eu sou um devoto de Nossa Senhora. Eu fiz a minha primeira comunhão no dia de Nossa Senhora da Conceição. E faço tudo para defender as ofensas que as pessoas às vezes fazem a Nossa Senhora. Se eu não puder corrigir, eu sofro intimamente. Mas ontem, vendo o Frei Tiago falar, o Frei Tiago é um opositor ao Concílio Vaticano II e foi uma das pessoas que mais eu prestei atenção no que ele faz, no que ele fala. Então eu vendo comigo mesmo, ele positivando o acontecido no Rio Paraíba do Sul. Eu acredito e medito nessa situação porque foi uma aparição que eu não consigo entender. Uma pessoa chega, vai num determinado lugar, pega uma imagem, quebra ela, ninguém sabe por um motivo, porque não acredita, ou porque está virado, ou qual o sentido de uma pessoa ir num navio ou num barco com uma imagem, pega ela, quebra ela e joga no rio. Se ela foi jogada, ninguém sabe com que intenção, se foi premeditado para depois surgir que é um milagre, ou se foi jogado por ira, ou se foi jogado sem intenção, simplesmente para descartar uma imagem quebrada. E eu, ignorante como eu sou,
procuro entender como é que um país como o Brasil, apesar de ser um país de terceiro mundo, lança uma possibilidade de e uma tese que ela apareceu. Eu consigo entender que ela não foi ela foi encontrada dentro de um rio por uns pescadores que estavam pescando peixe e por circunstância eu conheço que eu morei já num lugar onde tinha um rio muito grande e às vezes, muitas das vezes a gente jogava a rede ou a tarrafa, como se dizia no rio, e pegava objetos que a gente não queria e descartava depois. Então eu, voltando à imagem, como pode uma imagem jogada ao rio, um pescador pescar e dizer que ela apareceu? Eu não consigo entender. Eu consigo entender que ela foi encontrada ou achada pelos pescadores. Aí eu consigo entender. Vou, vou falar aqui. No Brasil, é um país católico onde as pessoas, a maioria no século XX era católico, e aos poucos foram aparecendo coisas na igreja que parece ser idolatria. Muitas pessoas saíram do catolicismo por pensar dessa maneira que adorar uma imagem é idolatria e foram saindo do catolicismo e entrando no protestantismo. Mas a igreja atuante de hoje do Concílio Vaticano II, ela apoia, confirma, celebra e conta os milagres de Nossa Senhora Aparecida e diz que existe a Sala dos Milagres. E correto, vamos acreditar que exista os milagres. Mas como entender se o Concílio Vaticano II reformou muitas coisas e continua adotando Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil e o lugar propício para receber os milagres? Voltamos para Frei Tiago e as pessoas que são contra o Concílio Vaticano II, apoiando a mesma opinião dos reformistas, fazendo a entender que está certo a igreja renovada em comunhão com a igreja tradicional do Concílio de Trento. Não consigo também entender. Ou o Concílio de Trento tem um conhecimento aprovado por Deus, ou o Concílio de Trento não é verdade e verdadeiro é o Concílio Vaticano II. Então, eu não sou polêmico, mas eu não consegui ficar calado diante dessa situação, por isso hoje acordei. Eu não acordei porque passei a noite em claro de manhã e vou tentar falar algo que possa servir de entendimento para alguns que neste mundo ficam vendo essa situação de Concílio de Trento e Concílio Vaticano II. Que sofrimento muito grande. Não sabemos que nós leigos temos essa dificuldade até de entender porque fizeram as coisas muito para nós entender do jeito que eles querem. Mas nas escrituras Jesus falou que tem que ser esclarecido de uma forma correta. E Jesus falou: ai daquele por quem vem o escândalo, seria melhor que atasse ao pescoço uma pedra de moinha e fosse lançada ao mar.
Se as pessoas que estão fazendo certas coisas não estão pensando no que Jesus falou para a gente não levar a escândalo, porque escândalo é dizer que uma coisa é uma coisa e seja o contrário. Então, nós que julgamos que estamos seguindo o Concílio de Trento, temos que pensar muito no que podemos falar a respeito de um encontro e de uma aparição. A aparição de um anjo, quando o anjo apareceu a São Zacarias e anunciou que ele ia ser pai depois de velho. Quando o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora que ela ia ter um filho, e elas entenderam da maneira que foi, como várias aparições foram ser humano com anjos. Isso é uma lógica de crença verdadeira, mas a aparição de uma imagem quebrada é preciso ser refletida e analisada para que nós não possamos passar para o nosso próximo uma compreensão de erro. Por isso, peço até desculpa a alguém que eu possa não levar uma compreensão correta, como eu gostaria, porque tem coisas que a gente às vezes fala, às vezes é melhor ficar calado do que falar, mas também é muito cruel sentir, conhecer a verdade e não poder falar, ou se omitir e depois ser cobrado no dia do juízo final. Então, eu agradeço a todos que estão para assistir este vídeo, que se tiver alguma orientação ou alguma dúvida, que comente aqui no canal, que eu responderei. E se eu cometi algum erro, peço perdão por os erros que eu cometi. Tenham todos um domingo abençoado. Fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.